é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos, Senhor, o teu nome engrandecer neste lugar, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te damos graça por mais um dia, por mais essa oportunidade de estar na tua casa para te louvar, para te engrandecer, Pai. Que só possa estar nos abençoando nessa noite, ó Deus, abençoando cada um que aqui está, ó Deus, aqueles que estão a caminho também, Pai. Deus, que só possa falar conosco nessa noite, ó Deus, através dos louvores, ó Deus, através da sua palavra também, ó Deus, que só possa, Deus, nos alcançar, Pai. Que só possa estar preparando, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar
com a gente nessa noite, Pai. É que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Quantos têm motivos para louvar e bendizer ao Senhor essa noite, amém? Você tem motivos? Então convide o seu irmão a adorar ao Senhor contigo em nome de Jesus. Nada vai nos separar do amor do nosso Deus. Aleluia. Que você possa usar as suas palmas. Aleluia, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Aleluia, Senhor. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Aleluia, Senhor, pois tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela virá com certeza. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia, Senhor, o teu amor não falha, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha, nem jamais falhará, Senhor. Difícil é o caminhar, difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha, não jamais falhará, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não falha, nem jamais falhará, Senhor. Teu amor não falha conosco. Tu fazes que tudo coopere para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu, pro meu e pro seu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Declare isso em nome de Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu, pois tu és o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. Aleluia, o Senhor não muda e nem jamais mudará. Aleluia, ela virá. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere, tu fazes que tudo coopere para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere, pois tu és o mesmo. Aleluia.
sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria virá. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, Senhor, teu amor não falha. Aleluia, o amor do nosso Deus não falha para conosco, amém? Aleluia, viemos neste lugar nos entregar, Senhor. Coloque as suas mãos sobre o seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Vem se derramar diante da presença do teu Deus nessa noite, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará nesse lugar, mas Ele quer receber a minha e a sua adoração. Ele quer que a nossa adoração suba até o trono dEle como aroma, incenso suave. Então que você possa se entregar e se derramar diante desse Deus em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Venho a Ti me entregar. Faz de mim o teu lugar. Diga isso pra Ele. Mude em mim o que quiser, mas faça-me como Cristo é. Aleluia, venho a Ti, Senhor. Venho a Ti me entregar. Nos entregamos a Ti, Senhor. Faz de nós o Teu lugar, o lugar da Tua habitação. Aleluia. Mude em mim o que quiser, mas faça-me como Cristo é. Venho a Ti me entregar. Nos entregamos, Senhor, na Tua presença essa noite. Jesus, nós queremos estar, Senhor Jesus, aonde Tu estás. Mude em mim o que quiser, mas faça-me como Cristo é. Amém.
Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu, amado meu, fiel consolador, Senhor. Aleluia. Amigo intercessor, Espírito Santo de Deus, nós queremos mergulhar em ti, amado meu, fiel consolador, sou todo teu, amigo intercessor, Espírito, em suas águas eu vou mergulhar. Mais uma vez, amado meu, nós te amamos, fiel Senhor. consolador, Tu és fiel em todo tempo. amigo intercessor, Espírito, em suas águas eu vou mergulhar. Então cante todos juntos. Então minha Solte sua voz em adoração ao Senhor nessa noite. Ele quer ouvir a tua adoração. Senhor. Aleluia, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Você pode cantar bem alto, igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és. Mais uma vez, então, minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és adorado neste lugar, Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso
pode aplaudir e glorificar esse Deus. Aleluia, Senhor. Tu és grande, digno de ser adorado neste lugar. Aleluia, não há outro como nosso Deus, nem jamais haverá. Aleluia, nós vamos ministrar uma canção agora. Canção que o pastor pediu, na verdade, né? Direcionou a equipe para estar ministrando a respeito da restituição. E essa canção, ela é muito linda porque ela declara que o nosso Deus, que é poderoso, que é grande e que tem as nossas vidas na palma da mão dele, tem o poder de refazer tudo aquilo que se perdeu na nossa vida. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você recebe essa palavra em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi perdido na sua vida, tudo aquilo que de repente por alguma escolha errada, alguma decisão errada, algum percurso errado, ou até mesmo alguma distração, o diabo veio e roubou de você. O nosso Deus, ele é poderoso de trazer de volta. O nosso Deus é poderoso de restituir sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente acha que todas as coisas na nossa vida vai ser restituída, mas não, há coisas que o Senhor não vai restituir. Há coisas que foram perdidas e às vezes por um propósito do próprio Deus, porque senão a gente poderia se perder, a gente poderia errar o caminho, aquilo que Ele tem traçado para nós. Então, há situações na nossa vida que não haverá restituição, mas há situações onde há restituição. Então, que você possa fechar os seus olhos nesse momento e pensar aquilo que ficou perdido, um sonho, de repente um projeto, algo que você queria tanto no seu coração. Começa nesse momento a pensar nisso, a imaginar, a trazer à memória o porquê que isso se perdeu. Será que se perdeu por alguma decisão errada? Será que se perdeu porque o diabo atrapalhou o processo? Ou será que se perdeu por permissão do Senhor? Que você possa fazer essa avaliação nessa noite em nome de Jesus. Enquanto nós ministrarmos essa canção, você possa entregar diante do Senhor aquilo que foi perdido. Aleluia. Você possa entregar diante do Senhor e dizer: Deus, faz segundo a tua vontade. Faz segundo o teu propósito. Eu creio que o Senhor pode restituir, eu creio que o Senhor pode refazer, eu creio que eu posso experimentar o milagre do Senhor na minha vida, mas tudo debaixo da tua vontade, Senhor, tudo debaixo do teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou, é hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor, traz de volta a alegria
alegria dos meus sonhos. Ah, papai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustrará. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Jesus. Deus, poderoso, grande, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Ah, papai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me Restitui, frustrará. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta A alegria dos meus sonhos. Ah, papai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustrará. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Jesus, que nenhum sonho nosso, Senhor, nenhuma promessa a qual o Senhor fez para nós se perderá ou se frustrará, porque o Senhor é maior que todas as coisas na nossa vida. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o grande eu sou, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, Deus, se nessa noite, Pai querido, existe algum irmão, alguma irmã nesse lugar, meu Deus, a qual, Senhor Jesus, sonhos, ó Deus, projetos, Deus, se tornaram esquecidos, Senhor Jesus, se tornaram frustrados porque não alcançaram. Nós cremos que o Senhor é poderoso, ó Pai, para refazer, Senhor. O Senhor é poderoso, Deus querido, para restituir sonhos e projetos, ó Pai, a qual o Senhor tem para a tua igreja, a qual o Senhor tem para cada vida aqui no individual. Eles não se frustrarão, eles não se frustrarão, Senhor. Ainda mais, ó
ó Deus, quando são promessas do Senhor não ficam frustradas na vida dos seus servos. Promessa do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, elas são alcançadas no tempo oportuno, na oportunidade certa, porque o Senhor nos prepara, Deus querido, para alcançarmos, ó Deus, todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está nesse lugar, amém? Você crê nisso? Então, coloque a mão aí no ombro do seu irmão, da sua irmã que está aí ao seu lado, e fala para ele: meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida, os teus sonhos não se frustrarão, os seus projetos não se frustrarão. Tudo que você coloca nas mãos do Senhor, o Senhor faz. Em nome de Jesus, vamos ministrar mais uma vez. Restitui, Senhor. Restitui em nome de Jesus. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Ah, papai, minha salvação. Restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais se restitui, Senhor. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Ah, papai, minha salvação. Restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustrará. E jamais me frustrará. E jamais me frustrará. Aleluia. Você que crê nisso, aplauda o Senhor. Glorifique ao nome dele. Aleluia. Meus irmãos, graça e paz. Opa, não, mais animado. Graça e paz. Amém. Tá frio? Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí e fala que o Espírito Santo aqueça o teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pelos nossos pequenos. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Mas intercedendo aí pelas crianças, por favor. Quem puder auxiliar aqui na frente também, direcionando. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação. Restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustra.
Graças a Deus. Já há algum tempo que Deus tem ministrado, Deus tem trazido ao meu coração sobre o vivermos um tempo de restituição. E a restituição, ela é um processo que só Deus pode trazer sobre a nossa vida. É você, literalmente, ter de volta algumas coisas que, no decorrer da caminhada, no decorrer da sua história, se perderam. Nem tudo o que a gente perde será restituído. Existem coisas que se perdem na nossa vida e que não fazem parte dos planos de Deus para nós. Essas coisas não serão jamais restituídas, porque Deus não vai trazer para a nossa vida algo que não é bênção, algo que não vai acrescentar sobre a nossa vida. Mas existem coisas que nós perdemos e que não estava nos planos de Deus que a gente sofresse aquela perda. Situações na nossa vida que vieram trazendo sentimento, perda, dor, tristeza, e que na verdade o plano de Deus era justamente o contrário. E eu quero crer que é justamente nessas áreas onde perdas, danos, tristezas aconteceram na nossa vida, mas o plano de Deus não era que a gente sofresse com essas perdas. Eu creio que é nessas áreas que nós vamos viver restituição da parte do Senhor. Eu creio num Deus que é poderoso para restituir. Então, eu quero encorajar você a estar orando, estar clamando ao Deus que pode restituir. Se existe alguma área na sua vida em que você enxergue a necessidade de uma restituição, ore, clame ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é Deus que restitui, Ele é Deus de restituição. Então, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja na área financeira, cada um de nós sabe o que se perdeu, seja no próprio sentimento do primeiro amor, de estar na presença de Deus e você sente que hoje já não há mais aquele primeiro amor. Deus é Deus de restituição. Nós cremos que é chegado um tempo de restituição sobre esse lugar, um tempo de restituição sobre a nossa vida. Se nós crermos, se nós orarmos, nós vamos viver o melhor que Deus tem para esse lugar, o melhor que Deus tem para a nossa vida, o melhor que Deus tem para a nossa família. Então, não cesse de clamar, não deixe de crer naquilo que Deus pode fazer. Existem coisas que a gente deixa de acreditar porque a gente imagina que não é possível que aconteça dentro dos nossos recursos, dentro das nossas possibilidades, com as nossas forças. Mas existem momentos em que a gente precisa parar de olhar para nós mesmos. A gente precisa parar de enxergar Deus com os nossos olhos naturais e enxergar quem Ele realmente é com os nossos olhos espirituais. Acreditar que aquilo que a gente não pode fazer, Ele é poderoso para fazer. Acreditar que áreas que se perderam na nossa vida, que fogem ao nosso controle, existe um Deus que é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Existe um Deus que é poderoso para restituir áreas que se perderam na nossa vida. Às vezes a falta de fé é justamente porque a gente olha para as situações acreditando que a solução viria de uma maneira natural. Mas nós servimos um Deus que age no sobrenatural. Tem momentos na nossa vida em que a gente precisa tirar os olhos do natural e olhar para um Deus que age no sobrenatural. Um Deus que é poderoso para restituir áreas na sua vida e na minha vida. É esse Deus que está agindo em nosso meio. E eu quero crer, e eu quero liberar nessa noite uma palavra sobre a sua vida, palavra de restituição, de um Deus que tudo pode. Se a perda é na área da família, creia num Deus que tudo pode. Se a perda foi numa área da sua saúde, creia num Deus que tudo pode. Na área da finança, creia num Deus
que tudo pode, porque Ele é Deus de restituição. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? O teu Deus é Deus de restituição. E existem perdas que você sofreu, que Ele vai mudar a história e vai restituir, e vai te abençoar, e vai restaurar. Esse é o Deus que a gente serve. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor, não só com as suas palmas, mas também com os seus lábios, exaltar ao Senhor nessa noite, glorificar o nome do Senhor nessa noite. Eu creio no Deus de restituição. Eu creio no Deus que eu sirvo e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu possa imaginar na minha vida. Ele é poderoso e Ele vai restituir, Ele vai restaurar, Ele está agindo em nosso favor. Ele não é um Deus morto, Ele não é um Deus que se esconde diante dos problemas, mas Ele é um Deus que age em seu favor e em meu favor, um Deus que restitui, um Deus que restaura, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que enxerga a sua e a minha necessidade e age de acordo com aquilo que está nos planos dele. E o plano de Deus é fazer você feliz, é me fazer feliz, é restituir, é restaurar algumas áreas na nossa vida, para que a gente possa avançar, crendo e vivendo o melhor que Ele tem para a nossa vida. Ele é Deus de restituição. Eu creio nisso, Ele é Deus de restituição. Eu não quero pregar, não sou eu o preletor dessa noite, nem quero atrapalhar o preletor, mas nós precisamos enxergar que Deus é poderoso para restituir até situações da nossa vida que parecem estar perdidas há muito tempo. Talvez existam coisas na sua vida, áreas da sua vida, que já faz muito tempo que você tem orado, ou até já deixou de orar e deixou de acreditar por não enxergar mais um agir de Deus. Mas eu quero dizer para você que nada está oculto diante do Senhor e que existem áreas da sua vida, áreas da minha vida que ficaram por nós esquecidas no passado. Já não temos mais forças para orar, mas são nessas áreas, é nessa área que Deus vai tocar na sua vida e na minha vida. É nessa área que Ele vai prover, é nessa área que Ele vai agir, é sobre essa área que haverá restituição da parte de Deus. Porque Ele é Deus que restitui. E nada fica escondido diante dEle. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Então olhe para a sua vida e entenda que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre você, estão sobre áreas da sua vida em que por muito tempo houve infelicidade, perdas, mas Ele vai restaurar, Ele vai restituir. Deus é Deus de restituição e Ele não se omite àquele que clama a Ele. Qual é a chave da restituição? Clamor, fé, creia no Senhor, creia no Deus que restitui. Só mais uma vez, não vou puxar porque eu não peguei o tom dela ainda, eu não vou fazer isso com vocês. Eu queria que enquanto elas cantam, enquanto o louvor ministra, você pensasse em alguma área da sua vida que você deseja viver um tempo de restituição. Seja qual tempo for, apresente, ore, fale com o Senhor nesse momento, apresente a Ele em nome de Jesus. Abba, Pai, minha salvação, restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará. E jamais me frustrará. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos, né? Quero nessa noite pedir aos irmãos que estejam de pé
E posso abrir as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Primeira Reis, capítulo 19, verso 8. Amém? Então vamos lá. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então ele disse: Sai para fora e põe-te em pé nesse monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Amém? Pode se assentar, irmão? Eu quero, antes de tudo, agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, de poder estar junto com os irmãos, compartilhando uma palavra, né? Ainda mais num tema desse, que fala sobre restituição. E isso é uma coisa que o Senhor tem trabalhado nesse tempo presente, e muitas das vezes nós não temos apercebido as portas e as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E muitas das vezes a gente deixa passar várias e várias oportunidades, sempre contando com a bondade e a longanimidade de Deus. Mas o Senhor, nesse tempo, tem chamado o seu povo, né, para um ajuste, e não só um ajuste, mas também para uma experiência a quem Ele tem chamado o seu povo perante todo o tempo, que é a experiência de nós podermos estar conhecendo o Senhor como Ele é. Irmãos, ninguém vai prevalecer na casa de Deus e nem na obra de Deus sem conhecer o Senhor. Você pode vir se enturmar, você pode vir congregar, mas se você não conhecer o Senhor, você não vai permanecer. Porque toda a obra de Deus, ela não gira em torno de coisas, ela gira em torno de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor, desde o começo, no meio e até o fim. Tudo é dele, tudo é para ele, e tudo sempre será para ele. Ele é tudo em todos. A ele a glória, a ele a honra, a ele a majestade, a ele o louvor, tudo a ele. E quando você vê de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que sempre o louvor e a honra e a majestade e as ações de graças, e tudo é dado a ele. Por quê? Porque esse é o desejo dele, que nós venhamos a reconhecê-lo. Não que Deus tenha o desejo de ser exibicionista e querer que nós venhamos a nos dobrar diante dele. Não. Não é esse o sentimento do Senhor. O sentimento do Senhor é que nós venhamos a vê-lo
e ao vê-lo, reconhecermos quem ele é. E a partir do momento quando nós reconhecemos quem ele é, aí nós o adoramos. Aí nós nos prostramos. Aí nós oramos. Aí nós recebemos palavra de Deus. Aí nós venhamos a conhecer aquele a que os profetas têm falado. E nessa noite, falando em restituição, eu quero deixar bem claro para você, desde o mais velho até o mais novo aqui, que com certeza não sou eu, mas cada um de nós aqui, irmãos, temos recebido do Senhor a oportunidade de sermos restituídos naquilo que nós perdemos ou naquilo que nós negligenciamos, muitas das vezes por não saber o valor. E uma dessas oportunidades, o Senhor chamou Elias, né? Todos nós aqui sabemos, né, que Elias era um profeta de Deus, e a gente ouve cânticos falando de Elias, a gente ouve hinos falando de Elias, e todas as vezes que nós ouvimos falar de Elias, nós sempre ouvimos a experiência de poder. Elias era um homem de poder. Elias era um homem que, quando orava, o céu parava de chover. Elias era um homem que, quando ele falava, o céu começava a chover. Esse era Elias. Esse era Elias. Elias era um homem que orou e fez descer fogo do céu. Esse é Elias. E você pode pensar, mas eu estou muito distante de Elias. Amém. Mas Elias também sempre foi muito distante disso. Elias foi uma pessoa que foi aprendendo na sua caminhada o quebrantamento e o temor a Deus. Elias foi um homem que não só tinha as maravilhas de Deus a seu favor, como um dom que Deus deu a ele. E ele preservou esse dom, e ele cultivou esse dom, e esse dom cresceu nele. E as maravilhas sempre aconteciam através de Elias. E Elias teve um ajudante chamado Geazi, ou melhor. E Elias, na sua caminhada, né, com o Senhor, ele continuava sempre a exercitar e ministrar esse dom. Mas chegou um determinado momento em que, no meio dessas maravilhas, Elias largou tudo, literalmente, saiu andando sem destino, entrou para dentro de uma caverna e ficou ali. E ali ele fez a seguinte queixa ao Senhor. E ele disse que ele tinha sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então Elias fez uma reclamação dizendo que, olha só, eu sou muito zeloso pelo Senhor. E os profetas e os filhos de Israel, eles quebraram seus altares. Os filhos de Israel quebraram a sua aliança. E eu estou aqui, sozinho, porque eles procuram me tirar a minha vida. E aí o Senhor começa um processo na vida dele. Quando o Senhor chama ele e fala assim, Elias, sai dessa caverna agora e vem aqui para frente, porque eu quero te mostrar uma coisa. E quando Elias saiu da caverna, e ele foi para frente da caverna, diz a palavra do Senhor que, quando ele saiu, perante a face do Senhor, eis que o Senhor passava, como também uma grande e forte vento,
que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Você para pensar que visão que Elias teve. Quando Elias sai, Elias vê um vento tão forte passando, que quando a Bíblia diz que ele fendia os montes, você sabe que um monte, e geralmente ele tem essa curvatura, mas quando o vento passava, ele fazia uma fenda no monte. E além disso, ainda as pedras que haviam ali, elas quebravam. Mas Elias discerniu que o Senhor não estava no vento. Elias era um homem de discernimento espiritual. Assim como o Senhor deu discernimento para você e para mim, para nós vermos aonde que está o Senhor. E se tem uma coisa que nós devemos de ser sinceros, é saber se estamos diante do Senhor ou não. Porque nós não podemos caminhar perto do Senhor sem identificá-lo. Nós não podemos, irmãos, querer ter uma vida cristã sem estarmos em Cristo. E Elias discerniu isso, que no meio daquele vento, o Senhor não estava ali. O Senhor não estava no vento. E diz aqui que depois do vento veio um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. Você para pensar, depois de você ver um vento passar com toda a sua força, a ponto de abrir uma fenda nos montes, depois você vê a terra tremular, e você ter a consciência de que no meio disso tudo, o Senhor também não está. E depois disso, veio um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E você para pensar, isso são coisas que iludiriam qualquer um. Ver um vento poderoso daquele, ver a terra trepidando, e ver fogo manifestando do nada, é Deus. Mas nessas 3 ocasiões ele entendeu que o Senhor não estava em nenhum deles. Mas de repente, sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Então Elias estava com a sua capa e ele escondeu o seu rosto por causa do calor do fogo. E ele saiu para fora e se pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Você já parou para pensar o que Deus quer te perguntar quando Ele te faz essa pergunta? O que você faz aqui? Porque essa pergunta não é uma pergunta comum. Deus fez essa pergunta para uma pessoa lá em Gênesis. E ele se enrolou todo para responder. Deus olhou para Adão, depois do pecado, e disse para ele assim: cadê você, Adão? Onde você está? E agora Deus olha para Elias e diz assim: o que você está fazendo aí? Sabe o que tanto uma pergunta quanto a outra quer dizer? Você está no lugar errado. Você está na posição errada. Por que você me fez vir até aqui para falar com você? Você sabe que você não era para estar aqui. Aquilo que arde no seu coração sabe que se você está perto ou se você está longe do propósito de Deus. E só sabe isso, irmãos, quem um dia desfrutou da presença de Deus. Só sabe isso, meus irmãos, quem um dia orou e ouviu a voz de Deus. E quem é que faz isso? Quem está na posição correta diante de Deus. Quem está diante de Deus, ele não é enganado, em hipótese alguma. O mundo todo tem uma mensagem,
mas ele prefere esperar na palavra de Deus. O mundo todo tem um conceito, mas ele espera nas ordenanças de Deus. Por quê? Porque ele conhece a Deus. E muitas pessoas, irmãos, muitas das vezes até cristãos, eles querem caminhar com Deus, mas ouvindo o mundo. Eles querem caminhar com Deus, sem querer romper com o mundo. E para nós sermos restituídos de qualquer coisa, irmãos, nós devemos de fazer uma decisão na nossa vida. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se o mundo é Deus, seguiu. E quando o Senhor faz essa pergunta aqui para Elias, o que você está fazendo aqui? Elias vem com a mesma conversa. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ele mentiu? Não. Ele era zeloso. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Se tem uma coisa importante que Deus diz a ele assim: vai e volta pelo mesmo caminho que você chegou até aqui. Traduzindo, volta lá no princípio da onde você estava. E se tem uma das coisas que para nós alcançarmos a restituição, irmãos, nós devemos de saber, é que nós devemos de voltar ao lugar aonde nós erramos. Eu, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu tenho que levar a Ana Clara no colégio. Então eu tiro meu carro da garagem e eu tomo a seguinte decisão: ou eu pego o caminho da direita, ou eu pego o caminho da esquerda. E eu pego o caminho da esquerda. E aí eu levo ela direto ao colégio dela. Volto, deixo o carro parado, pego Luciana e vou passar pelo mesmo processo. Só que agora eu tenho que pegar o caminho da direita. Às vezes eu erro, e eu lembro, e eu pego o caminho da esquerda. E aí eu falo: quando ela para cá, e aí já era, já foi, e aí eu tenho que manobrar, e virar e vir à direita. Eu tenho que retornar no mesmo ponto, para passar pelo mesmo lugar, para voltar no caminho correto. É disso que nós precisamos, irmãos. Se converter, sabe o que é? Se converter ao Senhor, é eu estar vindo para cá. E Deus fala assim: você não é baterista. Aí eu volto para cá. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor quer levar você para aquilo que Ele tem vocacionado para a sua vida, onde você vai ser uma bênção, onde você vai fazer a diferença. Mas muitas das vezes, você se deixa levar por outras pessoas, por outros conceitos, ou começa a menosprezar ou desprezar o caminho do Senhor. Você começa a desprezar a oração, você começa a desprezar a adoração, você começa a desprezar o louvor, e aí você começa a se apagar. Aquele que era luz começa a se apagar. E o Senhor não quer que nós andemos apagados diante dEle. O Senhor não quer que nós andemos diante dEle culpando os irmãos pela dureza do nosso coração, como Elias fez, como Adão fez. Adão culpou a sua mulher. Elias já botou a culpa nos irmãos. Olha, os irmãos destruíram o altar. Olha, os irmãos quebraram o concerto. Olha, aquela igreja já não é mais a mesma. Tudo mudou. Agora está diferente. E Deus fala: vai lá, volta. Volta para lá. Volta para o início.
Volta para onde você estava. Volta no meio das pessoas em que você estava. E diz a palavra de Deus que quando ele tivesse que voltar, ele ia ter que ungir 2 reis. E a palavra de Deus diz que quando ele ungisse 2 reis, ele ia ter que chamar. E diz assim: e há de ser que escapar da vida de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então, quando ele chega diante do Senhor e diz assim: eu estou só, eu sou zeloso, eu sou isso, eu sou extremamente zeloso. Deus mostrou para ele que em Israel, lá no meio da fornalha, meu irmão, tem mais 7.000 lá que não se dobraram, não se corromperam, e você está deixando de ter comunhão com eles, porque você começou a andar segundo os conceitos do seu coração. E no meio desses 7.000, ele encontrou um companheiro, chamado Eliseu. Então, irmãos, não pensemos nós que os nossos sentimentos e os nossos anseios são os corretos. Correto é a palavra de Deus. Corretos são os conselhos do Senhor. Correto é tudo aquilo que o Senhor põe a mão e abençoa. E o Senhor tem nos chamado, irmãos, muitas das vezes, para nós jogarmos os nossos conceitos para trás, com que o mundo tem tentado jogar nas nossas costas, e podermos ver que nós temos um Deus que quer nos chamar para a restituição. O Senhor quer chamar você para que você o conheça pela oração. O Senhor quer que você o conheça pela invocação. O Senhor quer transformar você num agente do reino de Deus. Quando a gente lê a palavra do Senhor ali em Pedro, quando ele começa a falar da igreja, irmãos, ele diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você sabe o que é ser um embaixador do reino de Deus? É você falar as palavras do rei. Se você, por exemplo, você fosse o embaixador do nosso país em outro lugar, você falaria as palavras com que o seu presidente mandou você dizer. Qual o posicionamento do Brasil a respeito disso? Você daria o posicionamento com que o governo que você representa. E é assim que nós somos diante desse mundo, embaixadores do reino de Deus. E não podemos fazer por menos. E devemos de entender que não importa a sua idade, não importa como que você está, o que importa é se aproxime de Deus, clame ao Senhor, se dobre diante dEle, porque Ele tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. O Senhor quer fazer de cada um de nós aqui, irmãos, obreiros aprovados na casa de Deus. O Senhor quer levantar aqui, irmãos, evangelistas que saiam e levem a palavra do reino e tragam às suas redes pessoas para serem curadas. O Senhor quer fazer de cada um de nós aqui, irmãos, uma ferramenta. Não é ser estrelinha, não. Não é chegar aqui em cima aqui e falar, olha só, hoje eu estou com o microfone, eu sou o melhor de todos. Não. Hoje eu estou com o microfone, amanhã eu estou ali sentado, outra hora eu estou limpando ali, outra hora eu estou visitando alguém. Porque o que importa é o reino, meu. E o Senhor tem chamado a cada um de nós para sermos agentes do reino de Deus. Coloque o seu casamento, irmãos, a serviço do reino de Deus.
Coloque a sua juventude a serviço do reino de Deus. Coloque a sua terceira idade a serviço do reino de Deus. Moisés foi fiel ao Senhor até o fim. E diz a palavra de Deus que aos 120 anos, o discernimento e o vigor dele era o mesmo de 40 anos atrás, mesmo de quando ele era mais jovem. Por quê? Porque ele ansiava estar na presença de Deus. Você pensa que se relacionar com Deus é simplesmente vir aqui ao culto no domingo e cantar hinos maravilhosos e ouvir palavras e nós irmos embora para casa? Não, irmãos. Como é que Moisés cultuou o Senhor? Nós estávamos estudando na palavra. Moisés subiu um monte. A gente sobe o monte, fica lá 2, 3 horas e viemos embora. Moisés subiu o monte, meus irmãos. Ficava 10 dias lá e Deus não falava com ele. Isso é culto. Isso é esperar. E quando Deus se manifestava para ele e começava a conversar com ele, eles se relacionavam 15, 20, 30, 40 dias. E quando ele saía do monte e descia e vinha em direção ao povo, para ele ele não sentia nada de especial nele. Mas quando ele estava chegando perto do arraial, os irmãos viam ele de longe e eles começavam a tapar o rosto, porque o rosto de Moisés estava resplandecendo da glória de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco, nos fazer resplandecer a glória de Deus. Para todos aqueles que não são santos, quando eles virem a santidade do Senhor em nós, eles vão, ou os pecadores vão se afastar. Mas aqueles que são de Deus, eles vão se aproximar e eles vão querer receber. Por isso, seja você, irmão, um agente da glória de Deus. Hoje nós vimos ali o batismo do Samuel. Infelizmente eu não pude ir. O princípio da caminhada. E eu lembrei da palavra da Rosânia, que ela pregou domingo, quando ela disse que o seu coração nunca ardeu para ser uma bênção nas mãos de Deus. E eu lembrei que quando eu me batizei, eu queria ser o quê? Eu não queria ser um bambambam da fé. Eu queria ser um homem que orava pelos enfermos e eles seriam curados. Mas eu também queria ser um homem que, quando encontrasse alguém sem esperança, pudesse ter a palavra da vida para ele. Mas eu também queria ser um homem que pudesse estar andando na rua e poder estar servindo a meus irmãos. E durante um bom tempo da minha vida, o Senhor me deu essa graça. Deu acordar de manhã, ir na escola dominical, depois ir para o hospital, e anunciar o reino de Deus aos enfermos, e sair dali, e ir para o ar livre, e ir para o culto, e vir embora, e sem sentir nada de anormal. Mas quando você chegava no outro domingo no hospital, você via aqueles leitos vazios das pessoas que você ministrou. Ou então as pessoas que você evangelizou, e elas se arrependerem e serem curadas e caminharem na vida dela. E é para isso que o Senhor tem nos chamado, para essa restituição. Eu não quero, meus irmãos, a restituição na minha vida não é eu ter posses, não é eu ter feitos. A restituição que eu quero que o Senhor faça na minha vida é que o Senhor faça de mim uma bênção. Porque foi isso que Deus falou com Abraão.
Abraão, sai do meio das terras, sai do meio dessa parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar e ser tu uma bênção. Enquanto ele estava agarrado ali, irmãos, a coisa não andou para ele. Diz a Bíblia que quando ele começou a caminhar em relação a Canaã, aí o pai dele morreu, aí espera, faz sepultamento, e chora, e faz mais não sei o quê, fica mais uns anos ali, até que o Senhor vem de novo e diz para ele, rapaz, sai daí, vai para onde eu te mandei. E ali ele tem uma libertação, e ele vai. E aí ele é uma benção. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, ser tu uma benção. Não pense você que Deus tem uma escala de valores e de homens. Não. O Senhor, Ele olha para nós. E Ele nos vê numa posição só. Em Cristo. Você está em Cristo, você é nova criatura. Você não está em Cristo, você não é nova criatura. Se você é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Mas se você quiser andar a vida cristã com base na velha criatura, você vai caminhar, você vai andar tropeçando, você vai se machucar, mas você não vai conhecer o Senhor. Você vai ouvir, você vai se empolgar, mas você não vai conseguir conhecer o Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele está com o coração dele dilatado para que cada um de nós venhamos a conhecê-lo. É muito fácil, muitas vezes, estar perto do Senhor e não saber quem Ele é. Se tem uma pessoa que caminhou com Jesus e não conheceu Ele, foi Judas. Judas andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, dormiu às vezes no mesmo quarto que Jesus, e no final, ele não deu valor a nada daquilo que Jesus fez na vida de todas aquelas pessoas que foram abençoadas por ele, por causa de 30 moedas de prata. Sabe quanto que dá isso? 30 moedas de prata? Uma moeda de prata, ela equivale a um dia de trabalho. 30 moedas de prata vale a 30 dias de trabalho. Sabe o que é quanto 30 dias de trabalho? Um salário mínimo. Jesus foi vendido por um salário. Um mês de trabalho. Você pensa que foi muito? Não. Se você não conhecer o Senhor, você vai desprezar o Senhor da glória por um salário que hoje você tem e amanhã você vai perder. E eu quero dizer, meus irmãos, apesar de o tom da mensagem não estar no jeito que eu queria, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é: o Senhor, Ele está com uma porta aberta, assim como quando Ele chamou a Elias para sair, o Senhor restituiu em Elias o quê? A coragem, a fé, a esperança de saber que, igual a você, Elias, tem 7.000 em Israel. Iguais a você, Elias, tem um povo lá em Israel que está intercedendo por você. Então saia daqui e se una a esse povo. Saia daí, Elias, desse seu anonimato, aonde você só consegue enxergar você, onde você diz, só eu, e se mistura no meio deles. Porque se você chegar lá, você vai ver que eles são maiores do que você. Porque você fugiu, mas eles continuaram lá, vendo o altar caído, vendo a aliança quebrada, mas eles não beijaram a Baal e não se dobraram diante dele.
Então, irmãos, nesse tempo presente, se você ainda não se dobrou, volte para o Senhor. Se aproxime do Senhor. Clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Valorize a palavra do Senhor. Se aproxime dele, porque ele é rico em nos abençoar. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, pouca coisa já me ganhou. Foi o sorriso do Serginho e da Eusania ali na porta, o tratamento com que eles deram para Ana Clara quando ela tinha 6 meses de vida. Foi eu chegar aqui e ver os irmãos, a comunhão entre eles. Foi eu vendo a palavra de Deus sendo ministrada aqui. Foi eu mesmo não sendo casado ainda com Luciana e as pessoas tratando a minha família com respeito e dignidade. E muitas das vezes nós recebemos isso tudo, não demos valor a nada disso. Sabe por causa de quê? Porque nós achamos que só nós somos zelosos pela coisa de Deus. Quando nós achamos muitas vezes que só nós temos a palavra da vida, e esquecemos que esses atributos, eles não são nossos, eles são do Senhor. Quando o Senhor chamou Elias para sair fora da caverna, e o Senhor mostrou aquelas maravilhas, e o Senhor não estava em nenhuma delas, e quando o Senhor se manifestou para ele no silêncio, no vento, na brisa suave, e com a palavra, o que Elias teve que aprender ali, é que todos os atributos, eles eram de Deus. Não eram nada de Elias. O dom que Deus te deu, a qual você tem que cultivar, a qual você tem que fazer prosperar. E ai de nós se não fizermos, porque nós vamos prestar conta diante do Senhor. Você recebeu um dom, cultiva esse dom. Multiplica esse dom. Manifesta esse dom. Abençoa a igreja com seu dom. Porque você não vai ser cobrado pelo dom, pelo meu dom. Você vai ser cobrado pelo seu. Seja você, irmão, um agente do reino de Deus, manifestando o seu dom. Por quê? Porque Elias teve que aprender isso escondido. E o Senhor hoje está nos falando no meio dos 7.000. Então, irmãos, eu creio que hoje é o dia que o Senhor tem nos chamado. E eu quero salientar isso mais uma vez. Para a restituição. Você não tem força? Ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Como? Confessando os seus pecados. Eu não consigo. Confesse a Ele, que Ele te dá graça. Se aproxime dEle. Porque o Senhor está entre nós, meus irmãos, cheio de graça e cheio de verdade. Para que todos nós possamos ver a sua glória. Glória como aqui sendo a unigênito do Pai. Mas o Senhor tem nos dado da sua glória. E quando Ele se manifestar entre nós, meus irmãos, Ele não vai mais se manifestar como sendo um unigênito, Ele vai se manifestar como sendo o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a obra de Deus. Que eu e você venhamos ser aperfeiçoados, a sermos a imagem e semelhança do Cordeiro. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar? Senhor, Tu sabes aqui, Senhor Deus, muitas das vezes a circunstância levou a nossa coragem, Senhor Deus, de pensar que poderemos um dia sermos aquilo que o Senhor prometeu para nós, Senhor Deus. Mas eu creio, Senhor Deus, que entre nós aqui, Senhor Deus, o Senhor tem feito uma obra. Aqui, cada um de nós aqui, Senhor Deus, tem um caminho, Senhor Deus, aberto, a qual nós podemos adentrar diante dos santos dos santos
E ali, Senhor Deus, pelo sangue do Cordeiro, podemos estar ministrando a Ti, Senhor Deus, o louvor e a adoração que são devidas a Teu nome, Senhor Deus. Opera, Senhor, no coração daqueles que estão desencorajados, daqueles que estão desanimados e daqueles que até já se prostraram, Senhor Deus. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, vem estar renovando a fé de cada um de nós, Senhor Deus. Porque Teu é o reino, Senhor Deus. Teu é o poder. E Tua, Senhor, é a glória para todo o sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos? Vamos chegar no momento da oferta. Amém. Daqui a pouco eu vou botar o meu no envelope, mas eu quero dizer que é muito maravilhoso, é muito bom poder contribuir com a casa de Deus. É muito bom você poder estar honrando ao Senhor com aquilo que Ele te deu. Ele te deu trabalho, Ele te deu recurso. Hoje você tem um armário onde você abre, tem comida. Você tem luz, você tem água, você tem roupa. Se você parar para pensar, quando a gente abre o nosso guarda-roupa, às vezes eu abro meu guarda-roupa, eu vejo um monte de camisa, eu falo, gente, se eu vestir uma por dia, se bobear vira um mês, e eu ainda não acabei de vestir tudo. A gente muitas vezes tem mais do que a gente precisa. Mas foi Deus que nos deu. E nós devemos de ser gratos a Ele por isso. Muitas das vezes a restituição envolve a parte financeira, onde nós achamos que se eu espremer o meu salário o máximo que eu puder, vai dar. E muitas das vezes, irmãos, o fato de você contribuir e dar, na sua matemática, se você tem 100 e der 2, você tem 98, vai faltar. Mas na matemática de Deus, os 98 que você tem, aqueles 2 que você deu, não vão fazer falta nenhuma. Sabe por causa de quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim, a tua amassadeira, lá que as mulheres lá faziam o bolo, ela vai ser abençoada. O seu trigo lá no campo que você plantou, ele vai ser abençoado. As suas vestes, meu irmão, elas não vão se desgastar. A sandália no seu pé, ela não vai arrebentar. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor te abençoa. Nós estávamos estudando o livro de Êxodo, e a gente quando o povo chegou na terra prometida, quando eles chegaram na terra prometida, a mesma sandália que eles saíram do Egito, eles chegaram lá, e ela não se desgastou. O Senhor cuidou tão bem deles, que quando eles chegaram na terra prometida, era período de colheita. Eles não precisavam de plantar nada, era só colher. Eles chegaram no momento certo, na hora certa, glorificando a Deus e exaltando a Deus. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor os abençoou.
Então tenha no seu coração que você é abençoado. E se você é abençoado e você contribui, a palavra do Senhor diz assim: Deus, Ele se alegra muito quando a gente dá com alegria. E quando nós damos com alegria, o Senhor nos recompensa com abundância. Sempre o Senhor nos dá mais. O Senhor sempre dá mais para o seu povo. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, quando foi multiplicar o pão, né? Apareceu lá aquele menino lá e 5 pães e 2 peixes. E aqueles que deviam de dar mais exemplo olharam uns para os outros e falaram: ah, mas o que é isso aí no meio dessa multidão? 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão aí. E Jesus olhou para eles e falou assim: me dá aqui, me dá aqui. E quando eles deram o cesto para ele, Jesus não fez aquela oração super, ultra, power, pentecostal, que vai fazer fogo do céu, não. A Bíblia diz que Jesus simplesmente pegou aqueles elementos, levantou para o céu e deu graças a Deus e mandou dividir. Quando a gente vê no filme, a gente vê que quando Jesus desce o cesto, né, aquilo já está cheio, multiplicado, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que até na hora que foi para multiplicar, que ele deu, continuava tendo 5 pães e 2 peixes. Vai lá, multiplica, dá para eles aí. Só que a hora que os discípulos, debaixo da palavra de Jesus, começaram a dar, e eles começaram a rasgar os pães, aí começou a multiplicação. E um pega um pedaço, o outro pega um pedaço, e um pega um pão, e o outro pega outro pão, e vai aparecendo pão, e vai crescendo pão, e o pão vai crescendo, e vai multiplicando, e o peixe também. Mas por quê? Porque o Senhor abençoou. Então, irmãos, não entre na história do mundo, dizendo que a gente não pode dar. Nós não damos para receber, pelo contrário. Nós damos porque já recebemos. Amém? Então vamos orar? Não ergue o seu envelope. Pai, eu quero te dar graças, Senhor Deus, porque o Senhor já tem abençoado a cada um de nós aqui, Senhor Deus. O Senhor abençoou a nossa vida. Eu creio que o Senhor tem abençoado até aqueles que nos visitam, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, Tu és um Deus rico em abençoar, Senhor Deus. Tu és aquele que muda a sorte daquele que se aproxima de Ti e confessa as suas falhas e as suas iniquidades, Senhor Deus. Porque o Senhor tem prazer em abençoar todo aquele que se aproxima de Ti, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nessa esperança que nós temos e nesse relacionamento que temos contigo, de recebermos de Ti e devolvermos a Ti aquilo que temos recebido, nós queremos nessa noite, Senhor Deus, repassar aquilo que temos recebido de Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado o Teu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus, Senhor Deus. E Tu és o nosso Senhor e nada, Senhor Deus, tem nos faltado. Por isso nós queremos nessa noite, mais uma vez, Te engrandecer, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Foi abençoado? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, recadinhos para a gente terminar. Hoje foi o batismo do Samuel. Queria que Samuel viesse aqui à frente, junto aí com o Léo, com a Maione. Nós nos alegramos
pela decisão aí que o Samuel tomou. Glorificamos a Deus pela vida dele. Vem cá, quero orar por vocês. E aí hoje o Samuel nasceu de novo, então agora ele tem 2 datas de aniversário, né? Tem a data original e tem a data de hoje, são 2 celebrações aí, ó. E aí eu quero louvar a Deus pela vida de Samuel, pela decisão que ele tomou. Agradecer ao Elvis que esteve aí nesse período dando curso, né, para os candidatos ou para aqueles que gostariam de aprender um pouco mais sobre o batismo. Quem tomou a decisão dessa vez foi o Samuel, quem estava convicto desde o início era o Samuel. E nós queremos então orar e abençoar a vida dele mais uma vez. Eu queria que você se colocasse de pé. E depois, rapidamente, eu sei que Samuel é muito tímido, mas depois, rapidamente, eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente para cumprimentá-lo, para dar um aperto de mão, para parabenizá-lo aí por esse momento tão importante na vida dele, tá bom? Então, estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela vida do Samuel, pela decisão que ele tomou, meu Pai, pela confissão que ele fez publicamente ao teu nome, Deus, se rendendo à tua presença, Deus, confessando e se arrependendo dos pecados e aceitando o senhorio do Senhor sobre a vida dele, Pai, e agora de uma forma diferente, de uma forma pública, Pai, e nós queremos te louvar. Que haja bênção do Senhor sobre a vida do Samuel, que os sonhos do Senhor na vida do Samuel se realizem, meu Pai, que os sonhos que ele tem, meu Pai, convirjam com aquilo que é o propósito do Senhor para a vida dele, meu Pai, em que em nome de Jesus, Deus, por onde o Samuel for, Pai, ele possa levar a mensagem da cruz, meu Pai, ele possa levar a mensagem de um Cristo que transformou a vida dele, Pai, e pode transformar outras vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre essa casa, sobre essa família. Nós te louvamos, Deus, pela vida do Samuel, pela vida daquele que, mais do que nunca, nós podemos chamar de nosso irmão em Cristo Jesus, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. E se você se alegra pela vida de Samuel, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. E depois eles vão descer, e aí você pode, por favor, não deixa Samuel lá para trás, já cerca ele aqui, cumprimenta o Samuel, abraça o Samuel, diga aí o quão feliz você está com essa decisão na vida dele. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Samuel, Deus abençoe. Já estou vigiando para ver quem encerra. Ah, os jovens, ó, isso aí. Glória a Deus. Foi um momento lindo, irmãos. Da congregação foi o Samuel, pode se sentar um pouquinho. Da congregação foi o Samuel. Tivemos irmãos da sede, tivemos irmãos de Barracão dos Mendes. Foi um batismo muito especial. Senti a falta dos irmãos lá. Tinha apenas alguns, mas quero dizer para você que vai ter outros batismos aí e você vai estar presente, com certeza, em nome de Jesus. Irmãos, nossos recadinhos, dia 30 é aniversário da minha mãe e eu vou lá comer pastel, com certeza, nessa casa há pastel no dia do aniversário. Isso, tá aqui. Então eu vou lá comer pastel. E é aniversário também da Clarinha, filha do Elvis, filha da Luciana. Eu posso até dividir o tempo, assim, vocês não precisam ficar constrangidos, não. Eu saio de Olaria, venho pra cá, isso a gente dá um jeito, tá? Então, 30 de junho, aniversário da minha mãe, aniversário da Ana Clara. Terça-feira tem oração. O propósito desse mês tem sido missões. Então, assim, eu quero convidar você a estar aqui, a estar participando, estar clamando. Quarta-feira, estudo bíblico com este que vos anunciou a palavra nessa noite, com Elvis. Ele tem ministrado o estudo bíblico. Quarta-feira passada eu estava aqui,
ou no dia, não sei, o dia que você deu o estudo, acho que foi na quarta, e lá de dentro do gabinete eu só olhei ele levantando e encenando com o pessoal aqui, falei, o homem está inspirado hoje, né, porque está ali mostrando, fazendo o pessoal visualizar a cena, e eu achei aquilo muito bacana. Então, quarta-feira, estudo bíblico. Próximo domingo é o nosso culto de ceia, primeiro domingo do mês. E a ceia, irmãos, nesse domingo ela vai ser à noite. Então não haverá ceia na parte da manhã, o culto será apenas à noite. Então eu quero convidar você, vem cear com a gente, vem participar desse momento. Nos últimos cultos, alguns cultos atrás, lancei um desafio para você. Quando você chegasse na igreja, sentisse a falta de alguém, pegasse o seu celular, mandasse uma mensagem para aquela pessoa e dissesse, olha, eu estou sentindo falta de você. Talvez você tenha esquecido, mas eu não esqueci e estou relembrando a você então. E se você hoje deu falta de alguém, a gente está terminando o culto, mas manda uma mensagem para essa pessoa, diga que você sentiu falta dela, que você sente falta dela nesse lugar, pergunta se ela está precisando de alguma coisa, se você pode fazer algo por ela ou se a igreja pode fazer algo por ela. Não vamos deixar que as pessoas se percam, desanimem, esfriem, apesar do frio que está por aí, né? Mas não vamos deixar que as pessoas desanimem, vamos nos preocupar com os nossos irmãos, tá bom? Ceia domingo à noite, então aproveitem, manda mensagem para o seu irmão que não está aqui nessa noite e fala para ele, olha, próximo domingo a ceia vai ser à noite, esteja lá para cear com a gente, para participar desse momento, não deixe de fazer isso, mande uma mensagem para alguém que você sentiu falta. Agora, um detalhe muito importante, meus irmãos, principalmente para as irmãs, a partir dessa semana, a partir de amanhã, começa a nossa reforma no banheiro feminino. Ó, pelo menos alguém celebrou aí, né? Muito tímido, aquele né? Mas a gente vai iniciar essa semana a reforma do banheiro feminino. Isso vai gerar um certo transtorno no funcionamento prático da igreja. Por quê? Toda obra ela gera transtorno, em casa, né? E aqui não deixa de ser a nossa casa também, então vai gerar um transtorno. A gente vai ter que conciliar durante esse período de obra, irmãos, a utilização do banheiro, que hoje é o banheiro masculino, por um tempo vai ter que ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres. Passa algumas coisas na cabeça, mas a gente não pode fazer determinadas brincadeiras, né? A gente vai ter que usar, tanto o homem como a mulher vai ter que usar o mesmo banheiro. E aí, eu vou pedir aos diáconos que já se organizem com isso. Por quê? A gente vai precisar que ou um diácono ou uma diaconisa esteja sempre ali fora, de prontidão, olhando para o banheiro e verificando se há um irmão ou há uma irmã lá dentro, tá? E alertar bem com relação a isso. Numa necessidade, tem um banheiro lá em cima, que é o banheiro das crianças. Então, a irmã que se sentir constrangida em usar o banheiro aqui embaixo, apesar de escadas, eu aconselho então a usar o banheiro lá em cima, tá? Tia Maione, os irmãos do departamento infantil já estejam cientes que pode acontecer de uma irmã transitar por lá. Então, fica ciente, tem o banheiro aqui embaixo, que vai ser por um período aí de 3 a 4 semanas, vai ser um banheiro misto, e tem o banheiro lá em cima. Só que o banheiro lá em cima eu pediria que só as irmãs utilizem o banheiro de lá, tá? Então as irmãs que não quiserem utilizar aqui, subam e utilizem o banheiro lá em cima. E independente disso, que haja sempre um obreiro ali fora, coordenando quem está dentro do banheiro, se é um irmão ou uma irmã, para a gente não passar nenhum tipo de susto, de... Como é que é a palavra? Constrangimento, né? Para que não haja nenhum tipo de constrangimento. A reforma vai causar transtorno? Vai, mas é uma reforma necessária e com certeza quando o banheiro das irmãs estiver pronto, eu não vou ouvir mais aquela coisa, só o banheiro dos homens é bonito. Só o banheiro dos homens tem um espelho decente. Esse discurso vai acabar, porque o de vocês vai ficar top, tá? Então, assim, a obra não é só essa semana. A nossa previsão é de umas 3 semanas de obra, tá? Até, como obra sempre tem um atraso, pode passar um pouquinho.
Então aí, nos próximas 3, 4 semanas, o banheiro das irmãs estará passando por reforma, tá bom? Então, nos desculpe pelo transtorno, vamos até colar um papelzinho na porta lá, desculpe o transtorno, estamos em obra, tá bom? Então, e estejam em oração, irmãos, para que corra tudo bem nessa obra, porque reforma é uma coisa, um problema sério, né? Você começa a mexer, dá um transtorno, as coisas não saem como você gostaria. Então, assim, vamos orar desde já para que saia tudo dentro do previsto, até para que os tesoureiros não me chamem a atenção depois, né, seu Gustavo? Não, né, Aline? Não venha me chamar a atenção que a gente está aí fugindo ao que foi estabelecido. Se coloque de pé, vamos orar, vamos entregar essa noite ao Senhor, que foi abençoada. Quero desafiar você mais uma vez a crer em um Deus que é um Deus de restituição. E quando eu pensava nessa palavra, e quando eu estava aqui, eu tive que me ausentar por um período, eu pensava que uma vez eu ouvi algo que é muito certo: existem 3 coisas que não voltam mais. É uma pedra, quando é lançada ao mar, dificilmente você consegue recuperar aquela pedra, afundou, já era, se perde na imensidão do mar. As palavras, quando são ditas, quando são lançadas, você não consegue trazer de volta e anular o que foi dito, não se volta atrás. E as oportunidades? Oportunidades são únicas na nossa vida. Só que eu creio em um Deus que nos permite viver novas oportunidades. A restituição em algumas áreas da sua vida não vai ser viver exatamente aquilo que se perdeu no passado, mas vai ser ter a oportunidade de viver algo novo, uma honra sobre a sua vida que você deixou de viver no seu passado. Então não deixe de crer num Deus que é o Deus da restituição. Amém? Deus vos abençoe, tenha uma excelente semana. Presbítero Cloif, presbítero Heraldo, venham encerrar esse culto. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos conceda paz, que o Senhor vos conceda uma semana de portas abertas, que o Senhor vos faça abrir os olhos e contemplar o tempo de restituição que é chegado sobre essa igreja e é chegado sobre as vossas vidas. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te agradecemos, Deus, por esse momento tão especial aqui na tua presença, Pai. Deus, nós agradecemos pelos louvores, pela sua palavra, Senhor. Nós agradecemos pela vida de cada irmão, Deus, e pela tua presença no nosso meio, Senhor. Deus, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da sua mão poderosa, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia do teu Espírito Santo, Deus. E que possamos, Deus, sempre juntos em comunhão contigo, Deus, permanecer firmes, Senhor, porque o Senhor vai nos abençoar sempre, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolação de Jesus Cristo está conosco por todos os dias até a consumação do século. Abençoa Deus, em nome de Jesus. Amém.